Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer uma apresentação sua, Oscar, em forma de história, tá? Contar um Opa, pouco... Contar um pouco... isso é perigoso. No seu caso, não, só tem coisa boa. Bom, gente, eu quero apresentar o nosso convidado, então, aqui, contando uma história. Vivemos entre dois mundos, um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz do dia. Essa frase é uma frase de uma das minhas leituras prediletas quando a gente fala sobre entender o Brasil. É do livro Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que foi publicado em 1936. Quem não leu e quer entender bem o Brasil, precisa ler obrigatoriamente. Mas quase 50 anos depois, caiu nas mãos do jovem que se esforçava para entender o Brasil e falar sobre o próprio país para um público que não conhecia nada sobre o assunto. E assim foi durante um intercâmbio do jovem aluno do terceiro ano do ensino médio, que os Brasis se apresentaram diante dele e nunca mais o largaram. E é ali também que o despertar para a leitura o atinge em cheio. Mas tanto interesse pela nossa história, pelas nossas heranças mais nefastas, como a escravidão, do constante flerte com as culturas eurocêntrica, estadunidense, da reafirmação de um conceito da branquitude da nossa sociedade, dos direitos tolhidos dos trabalhadores, tudo isso foi moldando a forma de ver e de viver do jovem garoto. Mas tem uma frase que diz que a esperança tem duas filhas lindas, que são a indignação e a coragem. E ele passou a lidar com a indignação diante de tantas imperfeições covardes e com a coragem de não apenas estudar, mas também de se colocar quando a história assim o demandava. E o movimento estudantil o levou para as ruas das diretas já e de tantos outros comícios que pediam democracia e direitos no Brasil. Com o tempo, ele percebeu que o regime militar pode ir embora, mas os direitos do povo não terão chegado automaticamente e no mesmo tempo. E assim, a gente está até hoje lutando por eles com persistência e com resiliência, que é exatamente o que ele faz. Esse cara que fala tanto de desigualdade perversa, da igualdade almejada, é Oscar Vilhena, meu amigo, uma das minhas referências sobre direitos humanos, professor da Fundação Getúlio Vargas, Faculdade de Direito, articulista da Folha de São Paulo. Aliás, quem não leu, por favor, procure os artigos dele, porque são capazes de mudar sua forma de ver o mundo. Mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e doutor em Ciência Política pela USP. Enfim, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo, professor Oscar Vilhena. Agradeço demais por você ter aceitado o convite de participar com a gente aqui nessa live. E você que não é um cara de Instagram, mas que mesmo assim topou aqui, abriu uma exceção e está com a gente. Bom demais ter aqui, viu? O prazer é todo meu, um prazer enorme estar conversando com você. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito, o quanto em todo momento duro desse país, você é uma das primeiras pessoas que eu sempre procuro para tentar entender, mas, sobretudo, para tentar fazer alguma coisa. Carlos e eu somos companheiros de empreitada, né? Quando há alguma coisa que nos incomoda demais, eu acho que nós sempre pensamos em nos juntar para remover esse obstáculo, especialmente os obstáculos da vida que afetam as pessoas, da violência, da discriminação, da má compreensão. Então, Carlos, é um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz de poder te ver. Ó, a Patrícia está aqui, está mandando um salve para você. Que delícia, né? Uma família maravilhosa, uma família que faz tanto pelo Brasil. Obrigado. Então, enfim, o convite de vocês é sempre para mim, além de uma obrigação no sentido de estar trabalhando, mas é, sobretudo, um prazer enorme. Obrigado, Oscar. Escuta, queria começar do ponto que a gente está hoje, do Brasil que está aí, está diante da gente. O que mais te aflige nesse momento? E o que te mantém
Na verdade, o que te mantém firme, apesar de tudo e de tantos? O que te mantém firme nos seus propósitos? Olha, Carlos, eu acho que não falta motivo para aflição, né? A nossa angústia é muito grande e com diversos motivos, né? Não são angústias triviais, né? Antes a gente falava que eram rebeldes sem causa, né? Hoje não, hoje há muitas causas, há muitas razões para a gente estar angustiado. Eu acho que, evidentemente, a pandemia gerou, né, algo muito desconcertante, porque nós sequer imaginávamos que poderíamos viver uma situação como essa, né? É fato. Muito difícil saber como se comportar numa situação que você jamais imaginou que exista, né? E, de fato, essa situação se impôs ao mundo sem pedir licença, sem nenhuma cerimônia, né? E ela exigiu, especialmente dos governos, né, a tomada de decisões, decisões duras, decisões que são tomadas em circunstâncias como essas, normalmente são decisões muito contundentes e que você não tem um protocolo claro, né? Nós fomos aprendendo à medida em que fomos fazendo. E é evidente que a angústia fundamental é de que em alguns países, né, alguns países do mundo, você tem governantes absolutamente descompromissados com a realidade, como que negando a realidade, né? De um lado, negando a realidade de que essa pandemia realmente mata, e mata as pessoas mais vulneráveis, mata os mais velhos, mata especialmente os mais pobres, especialmente aqueles que vivem em situação vamos dizer, de moradia muito precária, muitas pessoas que não têm saneamento básico, e também aqueles que não podem abrir mão, né, do ganha-pão, que tem o dia a dia. Então, quando você tem uma dupla crise, como a que a gente está vivendo, quer dizer, a crise da pandemia, que é algo que afeta a humanidade toda de uma maneira muito contundente, isso é grave. Agora, quando você tem um presidente como o Trump, como o Bolsonaro, como alguns outros ao redor do mundo, que negam essa doença, né, que negam a possibilidade de governar, de tentar coordenar essa doença, isso me aflige muito, porque o resultado, né, final vai decorrer da nossa capacidade de coordenação, da nossa capacidade. Enquanto não houver vacina, vai depender da gente. Claro. E o governo é fundamental para nos coordenar nesse momento. Claro. Você até escreveu sobre isso, e aí queria até te ouvir um pouquinho mais, porque você escreveu correlacionando essas coisas, né? As mortes por Covid e o caráter populista dos países onde essas mortes vêm ocorrendo em maior intensidade. O que você acha que tem sido o maior desafio nosso nesse momento? Lidar com a inabilidade no enfrentamento à pandemia, ou uma pandemia que alcança um país que já estava extremamente devastado pela desigualdade? Olha, Carlos, você está tocando num ponto. Eu também fiquei surpreendido quando me deparei com essa notícia. Na realidade, eu li isso numa referência do Nobel da Economia, Jeffrey Sachs, né, quando ele demonstra o seguinte, que apenas 3 países do mundo, né, 3 países do mundo, que têm 8,6% da população mundial, que são Estados Unidos, Brasil e México, tá? 8% da população mundial, eles são responsáveis por 46% das mortes até esse momento, né? Então, isso é gravíssimo. Né? Por quê? Porque, vamos dizer, o vírus ele não discrimina se você é loiro, se você é oriental, se você é branco. Não, ele não discrimina. Né? O que tem de diferente são as condições sociais e políticas. Né? Enquanto não tiver um remédio, enquanto nós não tivermos uma vacina, é a nossa capacidade de governar a sociedade que vai fazer a diferença. Né? E o que esses países têm em comum? Eles têm 2 características em comum. Em primeiro lugar, são países muito desiguais. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Né? O México não vem muito longe. E os Estados Unidos são o país mais desigual
entre os países desenvolvidos. As pessoas acham, às vezes, que os Estados Unidos é um país muito tranquilo, mas não é. É um verdade, é país super importante você dizer profundamente... isso, porque tem uma coisa, tem uma aura mesmo que acaba, de certa forma, meio que criando uma corrente de fumaça, né? Impedindo as pessoas de verem isso. É fato, é fato. Então, a primeira coisa, esses países são desiguais. Qual que é o problema da desigualdade? É que, normalmente, a desigualdade nega a parte que está embaixo, na pirâmide, acesso igualitário aos serviços de saúde, trabalho de qualidade, moradia de qualidade. Então, essas pessoas que não moram bem, essas pessoas que não têm um emprego que lhes dá uma renda garantida, mas que elas têm que sair no dia a dia para sobreviver, essas pessoas que, quando são infectadas, elas não têm um acesso ao serviço da saúde, qual que é a tendência natural? Que essas pessoas morram mais. Tá? Então, esses países muito pobres e países muito desiguais, eles têm naturalmente uma mortandade maior. Agora, em muitos lugares, em muitos países, apesar da desigualdade, você teve uma governança, ou seja, essa é uma situação, veja, que não adianta fazer lei, que não adianta dizer que não existe. O que você tem que fazer é transmitir à população o modo mais adequado para que ela se proteja. Né? É isto que você tem. E você tem que criar programas que permitam ela se proteger. Então, isso é o que a gente chama de governança. Então, os governantes que falaram a verdade ao povo, dizem, olha, isso tem um risco muito grande. E a melhor forma de você sobreviver é se isolando socialmente, com afastamento social, usando máscara, tomando esses cuidados. E eu vou ajudar a você se comportar dessa maneira, seja através de campanhas de informação, seja através de mecanismos de renda. Então, você consegue minimizar o impacto desse vírus. Né? Agora, quando você tem um governo como o americano, né? Nós vimos agora o 4 de julho, ele fez uma festa com mais de 100 mil mortos. Loucura. E ele simplesmente não falou daquilo que estava acontecendo. Ele falou que as pessoas que iam para a rua protestar, os negros que vão para a rua protestar, são, na realidade, anti-americanos. Da mesma forma, o governo brasileiro, quer dizer, quando nós estamos 50 mil mortos, nós tínhamos manifestações negando a doença com o presidente à sua frente. Então, eu acho que a conjugação entre desigualdade e falta de governo, isso, sem dúvida nenhuma, tem tido um impacto muito grande sobre as mortes, sobre as vidas que nós estamos desperdiçando. E olha, Carlos, para dizer a verdade, eu tenho conversado muito com os meus colegas economistas da Fundação Getúlio Vargas sobre a própria economia. Porque como nós não fizemos a lição de casa direito, isso vai se estender. Né? Então, quando você tem países que se comportaram bem, como a Nova Zelândia, como Portugal, como a Alemanha e tantos outros, esses países já estão voltando. Agora, como o Brasil, por responsabilidade, sobretudo de alguns dos seus governantes, negou, nós não saímos dessa situação. Então, isso é o que me angustia em primeiro lugar nesse momento. Mas tem outras angústias que eu posso partilhar com você. É interessante até o que você está me falando, porque eu li esses dias, eu li eu li recentemente, um estudo que foi feito por profissionais médicos e por economistas. Nos Estados Unidos, medindo o impacto e a recuperação, o impacto da pandemia e a recuperação econômica na pandemia de 1918, da gripe espanhola. E é interessante que eles mostram a prospecção, eles fizeram um cruzamento de dados mostrando esse impacto e a retomada econômica e compararam com as medidas de controle da pandemia nas cidades. O resultado foi que as 40 cidades norte-americanas que mais rápido se recuperaram economicamente no pós-pandemia foram aquelas onde as medidas sanitárias de proteção à vida foram melhor aplicadas. Então, assim, é uma falsa dicotomia essa conversa de que, assim, se você se resguardar com relação à saúde, você está destruindo a economia.
Não é verdade. Essas coisas não competem entre si. Nosso único adversário é o vírus. Nós temos que controlar o vírus e, enquanto a gente não tem vacina, precisa das medidas de contenção, de distanciamento e de respeito a isso. Agora, você tocou num aspecto, você falou sobre populismo. E aí eu estava aqui me lembrando, né? Porque a gente teve num passado recente, né, um governo populista que pediu para as pessoas irem às ruas de verde e amarelo. No discurso daquele governo, do então presidente Collor, ele dizia: a minoria atrapalha e a maioria trabalha. E pediu, você lembra bem disso, né? Muitos que estão aqui com a gente se lembram, ele pediu para quem ele chamava de maioria que trabalhava, dar um sinal para os demais usando as cores da bandeira do país. E quem ele chamava de minoria se mostrou em maior número, foi de preto para as ruas e hastearam um pano preto nas janelas. Isso, para a gente lembrar, foi em 92. 21 anos depois, as ruas do Brasil foram tomadas por manifestantes sem uma cor definida de roupa, sem uma causa definida, sem uma bandeira definida. 2016, agora todo mundo lembra, né? Os atos contra então o presidente Dilma tomaram quase todas as cidades do Brasil. Em 2019, agora, ano passado, a gente viveu vários protestos novamente. Protestos em favor da educação, em favor das mulheres, enfim, vários protestos. Você, além de ter uma formação brilhante em direito, tem também uma formação e uma veia, né, de cientista político. Que análise você faria, aqui de maneira muito sintética, enfim, desses 4 momentos, né? 92, ano do impeachment do Collor, 2013, antes das eleições presidenciais, 2016, impeachment da Dilma, e esses mais recentes que se partem, que se dividem, enfim. Essas coisas, quando que elas se encontram, quando que elas colidem, elas têm a ver entre si, elas têm alguma conexão? Qual que é a tua análise mais, vamos dizer, mais rápida aqui? Olha, uma pergunta danada a sua, né? Eu diria o seguinte, Carlos, que nós aprendemos, isso é muito bom que a gente tenha aprendido, que não existe monopólio da rua, né? A rua brasileira, ela foi tanto das senhoras católicas em 64 que bateram a porta dos militares pedindo a intervenção, né, de conservadores que buscaram o golpe de 64, quanto depois ela foi nossa, ou seja, a partir dos anos 80, das manifestações em favor das diretas já, das manifestações a favor da Constituinte, do retorno do Estado de Direito, né? Nós estávamos lá, milhões de pessoas, aí sim, de fato, milhões de pessoas, né? Os jovens também se levantaram contra os desmandos do governo Collor, né? Que era um governo inconcebível, né? Um governo absolutamente irresponsável, que liquidou a economia brasileira e que fez tantas desordens, né? Que os jovens se levantaram, né? 2013 é que me parece um movimento mais mais interessante, né? Porque, de fato, o que você via ali era uma multiplicidade de demandas. Eu participei de alguns grupos que tentavam detectar, Também. afinal, quem está na rua, né? E muito se detectava por intermédio dos twitters, quem era, o que estava se trocando. E, basicamente, era muito plural de uma geração que dizia que aquilo que havia sido prometido pela democracia não estava sendo integralmente entregue, né? Então, pedia-se, lembra? Escola padrão FIFA, a educação de qualidade, a saúde de qualidade, transporte público, mas me parecia um movimento que eu chamei até tocquevilleano, né? Porque as pessoas viam a rua pedir aquilo que elas tinham direito, mas que não estava sendo entregue da maneira mais adequada. E ela também, aquele movimento, ele era interessante porque ele também criticava de maneira frontal os mecanismos de participação política representativa. Lembra? Os pequenos partidos políticos tentavam participar, eram rechaçados por parte da multidão, né? E
surge ali do começo também, 2013, final de 2013, alguns movimentos já com a questão da corrupção de maneira muito intensa, né? Agora, a maneira como esse movimento ele vai perdendo energia e surgem os outros movimentos a partir principalmente da eleição da presidente Dilma, que são movimentos não só de crítica à presidente Dilma, e isso é parte do jogo, nós temos que aceitar todas essas posições. Eu me sinto hoje indignado com o governo Bolsonaro e posso protestar, assim como outra pessoa pode protestar do governo Dilma. Mas surge também ali duas coisas estranhas, que eram os movimentos militaristas, né, de uma forma pedindo retorno ao regime militar, e uma série de grupos com manifestações e com uma intenção de restrição de direitos, né? Então, são grupos contra o movimento LGBT, grupos racistas, grupos neonazistas, e toda essa linguagem bélica, né, das armas. Então, veja, a direita ocupa as ruas, né? Mas não é uma direita liberal, é uma direita contrária à democracia. Então, eu acho que isso nos dá um pouco a dimensão. Carlos, se eu puder concluir, você pediu para fazer uma análise rápida, eu não paro Não, de eu falar, sei, né? é complexo. Mas isso me dá um pouco... A primeira reação é dizer, as ruas são de todos, né? Uhum. Todos vão às ruas, não há monopólio do povo. O povo pensa por si, toma decisões. Eventualmente, o povo toma decisões equivocadas, como eu acho que tomou em 2018, muito equivocado, né? Mas, de outro lado, isso indica alguma coisa. E o que indica? Indica que há um problema com o sistema político, né? Eu tenho costumado dizer que o populismo, né, que se aproveita desses grupos, o populista é alguém que tem um enorme oportunismo, é um centroavante altamente oportunista. Sempre tem soluções fáceis para problemas complexos. Ele sempre tem a solução mais rápida, mais direta, mas, sobretudo, errada para o problema complexo, né? Então, o populista é isso. Tem um problema de criminalidade na sociedade. Vamos armar a população. Todas as pesquisas indicam, armando a população, normalmente você aumenta o número de mortes, você aumenta os acidentes com armas. Não, os verdadeiros criminosos roubam as armas das pessoas que se acham de bem, usam as suas armas para matar os próprios filhos. É um desastre, né? Bom, mas o populista diz que dando arma para todo mundo está resolvido, dando cloroquina para todo mundo está resolvido. Então, o populista, como você diz, ele tem sempre uma solução errada, rápida, para um problema complexo e difícil de levar. Agora, o populista, ele surge, Carlos, sempre como um resultado da desconfiança das instituições. Eu acho que esse processo que você pediu para eu analisar, que começa em 2013 e vai terminar em 2018, ou seja, essa grande conflituosidade, ela demonstrou que o sistema político não foi muito capaz de solucionar os seus problemas e, portanto, abre-se o espaço para uma liderança populista, né? O populista não é uma ideologia política, ele é uma síndrome da política. Uhum. E é a síndrome da desconfiança. E o pior, o populista vive de destruir as instituições, né? Daí que nós vamos ter, não só, quer dizer, no Brasil, como na Polônia, como na Hungria, como na Turquia, como nos Estados Unidos, presidentes populistas que passam o tempo de governo muito menos preocupado em melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o sistema tributário, e o tempo todo eles ficam tuitando e ficam agredindo as instituições. Ora é o Supremo Tribunal Federal, ora é a Câmara dos Deputados, ora é o Ministério Público. Então, veja, isso é um desgoverno, né? Nós vivemos um desgoverno. E esse desgoverno não vai nos ajudar a resolver os problemas reais que a população tem. Você estava falando sobre manifestações que são manifestações fruto do caráter populista dos governos, da forma com a qual eles se comunicam com a população, né? Muitas vezes se utilizando de elementos da fé, muitas vezes se utilizando de símbolos religiosos, muitas vezes fazendo apelos emocionais,
essa marca anti-ciência, do desrespeito à ciência, do desrespeito às instituições e também, claro, do desrespeito à democracia. Como é que você acha que vai ser lembrado o Brasil depois dessas manifestações mais recentes? Porque como é que vai se explicar no futuro um momento em que, quando num momento jovens morrem, são torturados, presos, enfim, mandados embora do país, em razão da defesa que faziam da democracia, pelo fim do regime militar, na luta contra o regime militar. E no outro, isso era um momento. Aí, em outro momento, você tem gente na rua pedindo a volta da ditadura. Como é que vai se lembrar do Brasil desse momento? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro ele tem gerado um enorme dano, não só aos brasileiros, esse dano é irreparável, e na pandemia esses danos significam mortes mesmo, né? Mas um dano enorme à imagem do Brasil, né? O Brasil não é um país que tem força militar, tá? Não é um país que tem poder atômico, não é uma potência militar. O Brasil é um país economicamente grande, é uma das 10 economias do mundo, mas também é um dos países mais populosos do mundo. Então, não há aí uma grande vantagem, né? Então, o Brasil, nos últimos 30 anos, ele se projetou internacionalmente por algumas questões, né? Uma questão fundamental foi a possibilidade de retorno à democracia. O Brasil foi um dos primeiros países da nova onda democrática que certamente impactou toda a América Latina, né? Um país que se projetou como um país em desenvolvimento, um país que queria ser mais justo, mais livre, mais solidário. Está lá no artigo 3 da Constituição. Desculpe o meu viés, mas isso é uma projeção de quem nós queremos ser. Então, isso era uma projeção de um país que queria ser generoso, né? Depois, nós tivemos uma habilidade enorme, a partir dos anos 90, de perceber que nós tínhamos um capital ambiental formidável. O Brasil é central. Se ele não tem a bomba atômica, ele tem o oxigênio, né? Ele tem a biodiversidade, ele tem uma riqueza fantástica e ele passou a ser um país, um player importantíssimo no debate sobre meio ambiente, que é o debate sobre o desenvolvimento no século XXI, né? Então, esse país tão precário, ele passa a se projetar como um país... Você entrevistou a Marina Silva aqui, que foi uma das, vamos dizer, atrizes importantes desse processo, né? Então, o Brasil passa a se projetar como hoje ele poderia se projetar também na questão racial, né? Então, o Brasil tem condição de ser um país influente internacionalmente pelo seu pacifismo, pelo seu ambientalismo, pela sua capacidade de produção alimentar, né? Então, ele tem uma série de condições. No entanto, o governo ele nega exatamente aquilo que a gente tem de riqueza, né? Ele nega exatamente o nosso pacifismo, ele nega exatamente o nosso ambientalismo, ele nega exatamente a nossa tentativa de ser uma sociedade mais justa e mais solidária. Então, isso é visto internacionalmente de uma maneira muito surpreendente. Quer dizer, nós nos tornamos párias. Nesse curto período de tempo de governo, o Brasil passa a ser um país hostil, né? Eu lembro, quando criança, nós queríamos ir para o Chile, meu pai falou, não, nós não podemos ir para o Chile tem uma ditadura, né? É um país governado por um homem mau. Então, essas coisas é que vão pegando. Agora, é evidente, o Brasil tem a enorme resiliência para ir ao tema aí da nossa conversa, né? Eu confesso para você, Carlos, para mudar aqui um pouco a nossa nota para o positivo, que tem me surpreendido a capacidade de reação, e mesmo de setores que nós não imaginávamos que iam reagir tão bem, né? Para começar, a Câmara dos Deputados, né? Uma Câmara com uma composição complexa, onde pessoas foram eleitas na cauda desse cometa bolsonarista, mas que está lá, não permitiu grandes desastres, né? Se nós pegarmos todas as medidas econômicas que foram aprovadas
em relação ao coronavírus, as medidas sociais, com impacto social, eu estava vendo hoje, das 18 medidas, 16 foram medidas lideradas pelo Congresso. O Executivo não tem nenhuma relação com isso. Quer dizer, então, eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado não só foram capazes de barrar as medidas autoritárias, medidas de desconstrução do Estado social brasileiro, mas também têm sido capazes de ser ativas, de ocupar o espaço do Executivo na construção de medidas que permitam que esse desastre seja mitigado, né? Da mesma forma, o Supremo, que ficou muito abatido a partir da crise de 2013 a 2018, foi muito desprestigiado, em parte por responsabilidade própria, né? Por decisões equivocadas, por uma conflituosidade interna dos ministros, pelo abuso de decisões monocráticas dos ministros, mas, a partir de março desse ano, o Supremo parece que passou por um processo de autocrítica, muito silenciosa internamente, e ele tomou medidas importantíssimas, seja na proteção da população indígena, seja na contenção de medidas absolutamente insensatas por parte do governo federal, seja na garantia das competências dos estados e municípios para lidarem com a crise. Então, isso é o lado institucional. Do lado social, é magnífico, né? Nós temos hoje bairros da periferia de São Paulo e comunidades no Rio de Janeiro, onde o modo como a comunidade se articulou para se proteger do coronavírus dá a elas uma posição muito melhor do que bairros que têm acesso à água potável, que têm acesso à saúde. E isso significa a enorme resiliência do povo brasileiro, né? E que está hoje sendo fundamental para a nossa sobrevivência, fundamental para contestar o governo. Eu acho que essa série de manifestações e manifestos da comunidade negra, isso é efetivamente importante, porque nós não queremos simplesmente retomar a democracia plena, mas ter uma outra democracia mais inclusiva, né? Então, eu assim, dentro desse desastre que nós estamos vivendo, eu sou muito otimista com a nossa capacidade de recuperação. Oscar, você falou do Supremo. Você é jurista, professor de direito, enfim. Aliás, uma das vozes dentro desse campo mais respeitadas no país. As redes sociais ecoam bastante manifestações contra o Supremo. Há um questionamento muito grande sobre a atuação do Supremo, especialmente agora nessas últimas medidas com relação à prisão daquela manifestante de extrema-direita, que, aliás, usa um pseudônimo que é o pseudônimo de uma agente nazista, que é uma coisa que coordenou uma manifestação com uma imagem idêntica às manifestações da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Enfim, uma coisa realmente agressiva, antidemocrática, manifestações contra o Supremo. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu penso que talvez a instituição mais atacada nesse período tão complexo, tão difícil para o país, tem sido o Supremo Tribunal Federal. E o que eu te pergunto qual o papel do Supremo na nossa sociedade? Por que ele tem sido tão atacado? E o ataque é por ele cumprir ou por ele descumprir o papel dele? Tá. Carlos, você não me poupou. Você disse que era meu amigo e só faz pergunta difícil, né? Mas... Veja. Craque é craque, entendeu? Craque, você toca a bola, ele devolve de letra. Mas, olha, vamos lá para... Obrigado aí pelas simpáticas palavras. Mas, então, vamos aproveitar isso para pensar um pouco a questão institucional. Quer dizer, o Brasil faz uma Constituição em 1988 num ambiente de muita desconfiança, né? Quer dizer, apesar da transição, é uma transição ainda onde quem estava no poder no regime autoritário continuava no poder. Lembra? O Sarney era o presidente da República. Exatamente. Né? Você tinha o Centrão, né? Que é isso que é diferente um pouco, mas que surge nesse momento da Constituinte,
basicamente era composto por parlamentares que tinham apoiado o regime militar, né? Então, outros países, Carlos, que se constitucionalizaram depois de regimes totalitários, autoritários, um regime ruiu e o outro surgiu. Então, na Alemanha, os nazistas foram postos para fora, os Estados Unidos foram lá e falaram, agora façam uma constituinte aí só com os democratas, né? Em países como a África do Sul, houve uma transição forte e a hegemonia do Mandela e do seu movimento faz uma nova Constituição. Então, na Índia, vou pegar mais um exemplo, quer dizer, quando o Gandhi consegue vencer o colonialismo inglês, então o país se constitucionaliza. O Brasil, a Constituição foi parte do processo de transição, né? Os militares estavam aí, os agentes civis do regime militar eram muito poderosos e a pactuação se deu na Constituinte. Até por isso que ela é uma Constituição muito grande e detalhada. Para quem é advogado aí está me ouvindo, a gente sempre brinca o seguinte, quando você tem máxima confiança em alguém, você não precisa de contrato, é no fio do bigode. Ou seja, eu, se for comprar do Carlos uma bicicleta, eu não preciso nada. Nós conversamos e está resolvido. Agora, quando você faz negócio com alguém que você não confia, é tudo detalhado, é tudo especificado, porque você não sabe como vai ser o comportamento. Eu diria que a Constituição de 88 é, em alguma medida, uma Constituição decorrente de um ambiente de muita desconfiança. E, em função dessa desconfiança, não só ela é muito grande e detalhada, Carlos, como atribuiu-se ao Supremo Tribunal Federal um papel enorme para ser o zelador, para ser o guardião, para ser aquele que fica fiscalizando se todo mundo está agindo em conformidade com aquilo que prometeu em 88. Então, isso gerou um Supremo que tem mais poder do que os Supremos em outros países do mundo. É verdade isso, né? A Suprema Corte americana é fortíssima. A Suprema Corte brasileira tem mais poderes que a Suprema Corte americana, tem mais poderes que a Suprema Corte alemã, né? E ela tem que proteger uma Constituição muito grande. Então, isso deu a ela um enorme protagonismo, ou seja, tudo que acontece no parlamento, você conhece isso melhor do que eu, toda derrota, todo partido que é derrotado, então no governo Lula, né? Judicializa. O PFL, antes, hoje DEM, ele se sentia derrotado, ele leva para o Supremo. No governo Fernando Henrique, toda vez que o PT perdia, ele leva para o Supremo. Então, o Supremo o tempo todo foi chamado, né? Ele não usurpou, ele é chamado a resolver problemas que a política não resolve, né? Então, isso é estrutural e não é culpa do Supremo, né? Onde o Supremo falhou, e aí eu acho que falhou de maneira muito contundente, foi quando ele começou a aceitar que as decisões pudessem ser tomadas, decisões importantes, ainda que elas tenham o nome de liminares, elas resolvem o problema por um ministro. Então, aí um ministro diz que o Lula não pode tomar posse, o outro ministro diz que não sei quem pode tomar posse. Então, o Supremo começou a ser tragado, através desse conflito interno, ele começou a ser tragado para dentro da crise. E aí a sua credibilidade cai, né? Eu brinco sempre que o Supremo vive de capital reputacional. Todos nós precisamos achar que eles são corretos, honestos, estão funcionando bem. Quando a gente começa a duvidar disso, a autoridade dele decresce. Então, eu acho que foi isso que aconteceu na crise de 2013 a 2018. Houve um decréscimo da autoridade suprema. Às vezes porque ele acertava, às vezes porque ele errava. Então, é difícil dizer isso, né? Agora, o que me parece importante nesse momento, Carlos, é que eles entenderam esse problema. Eles entenderam que a democracia brasileira está em risco, né? Porque você tem um presidente hostil à democracia, você tem agentes na sociedade hostis à democracia, e que, portanto, ele precisava modificar. São as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos que sempre tiveram, com as mesmas virtudes que sempre tiveram, mas eles se deram conta da importância do institucional. E qual a importância do institucional? É o colegiado. Então, eles se juntam para tomar as decisões importantes. E quando o Supremo se junta, não importa que eles discordem, mas tomando decisões colegiadas, eles ficam muito mais fortes. Então, eu diria que o Supremo falhou num período grande aí de 2013 a 2018, teve muitas falhas, mas eu acho que ele está recobrando um papel importante
e ele está sendo criticado muito mais pelas suas virtudes neste último ano do que pelos seus defeitos. Oscar, a gente tem 10 minutos antes de dar a virada para o pinga-fogo. Se você achou que estava meio apertado, aqui você vai ver o pinga-fogo como é bom. Vai cair a minha internet daqui a pouco. Mas eu queria falar, nesses minutos ainda que restam para a gente, queria falar um pouquinho de direitos humanos. Um tema tão incompreendido no Brasil, tão cercado de desinformação, de tabus, de mitos e de preconceitos. Qual você acha que é o maior erro e o maior acerto de quem atua na área de direitos humanos? Por que essa causa, que não tinha que ter partido por trás, né, ganhou um caráter tão ideológico? Se os princípios que são defendidos universalmente na própria Declaração de Direitos Humanos sempre estiveram acima de partidos, de ideologias, enfim. Quais os maiores erros e os maiores acertos de quem atua nessa área? Ô, Carlos, essa é a pergunta que eu sempre te faço, porque eu não sei respondê-la, né? Não vale você me constranger assim publicamente. Veja, eu certamente não sei responder a tua pergunta por completo, tá? O que eu diria, Carlos, é que por que se tem tanta dificuldade com essa linguagem dos direitos humanos, né? Afinal, do que se trata? O que é isso? Boa, né? Boa. Eu acho que o que é ter um direito? Né? O que é ser sujeito de um direito? Né? Ser sujeito de um direito é poder reivindicar do outro uma obrigação que ele tenha. Né? Então, se eu tenho liberdade de expressão, significa que o Estado não pode, ele tem a obrigação de não me censurar. Né? Se eu tenho direito à propriedade, significa que o outro não pode tomar a minha propriedade. Se eu tenho direito à vida, significa que o outro não pode me matar. Né? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Aliás, já que nós estamos falando, eu imagino que nós tenhamos muitas pessoas Sim, que têm a posição religiosa muito forte. Quer dizer, os direitos humanos surgem no mundo moderno em função da religião. Foi no momento em que as guerras religiosas, né, geraram um caos e a morte de pessoas, a intolerância, especialmente por parte da Igreja Católica, né, o momento em que alguns países falaram: nós precisamos criar um direito a que todas as pessoas possam professar em paz as suas religiões. Né? Não tem nada que me emocione mais, Carlos, quando eu passo, tem uma rua ali no Bom Retiro, que eu sempre que passo, eu não vou me lembrar agora, e tem muitas religiões numa mesma rua. Você tem uma sinagoga, você tem uma igreja católica, você tem uma igreja batista, você tem uma igreja, se eu não me engano, a coreana. Enfim, eu acho fantástico, né? Porque todas elas professam a religião e dizem que a sua religião é a única verdadeira. Né? Em alguma medida, toda religião ela nega a verdade da outra, porque ela entende que o seu Deus é o único que transmite, ou o seu livro sagrado é aquele que transmite a verdade. Né? Mas nós entendemos que, para viver em sociedade, nós temos que tolerar, e não só tolerar, mas respeitar o outro. Isso é uma revolução dos direitos humanos. Né? E é assim em relação às demais coisas. Então, o que eu diria, para tentar responder um pouquinho a sua pergunta, né? Uma vez que a gente entende o que é ter um direito à religião é ter o direito que a minha religião não possa ser proibida pelo Estado, de que o Estado não possa agir discriminatoriamente nas escolas contra a minha religião, que ele não possa usar o Estado para beneficiar a outra religião, né? Porque eu tenho direito de ter a religião. É simples assim. Agora, veja, por que é tão difícil, eu acho, no Brasil, essa linguagem colar? Né? Porque os direitos humanos, ele pressupõe, Carlos, isso é que acho que o X da questão, que se você tem um direito, qualquer um que você escolha, todo mundo tem que ter igual direito. Né? Então, se você tem a liberdade de expressão, todas as pessoas têm liberdade de expressão. Se você tem direito à vida, todos têm direito à vida. Se você tem direito à educação básica, todos têm que ter direito à educação básica. Então, isso é um contrato pelo qual tudo aquilo que eu reivindico para mim, eu estou disposto a dar ao outro.
Né? Essa é a teoria da justiça por trás dos direitos humanos. Que eu posso até ter um pensamento egoísta, mas se eu tenho direito àquilo, o outro também tem que ter direito àquilo. Então, se eu não quero ser torturado, ninguém pode ser torturado. Né? Se você pegar os 27, dá uma olhada, quem tem aí, abre depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Todos os dispositivos, todos, eles começam ou com o pronome todos ou com ninguém. Todos têm direito a, ou ninguém pode ser objeto de discriminação. Todos têm direito à liberdade. Ninguém pode receber tratamento cruel. Ou seja, porque ela é realmente igualitarista. Né? Tudo aquilo que um tem direito, o outro tem. Bom, num país que foi estruturado a partir da desigualdade, num país onde a gente se reconhece a partir das hierarquias, né? Num país como aconteceu no Leblon antes de ontem, onde um agente da prefeitura fala cidadão, cidadão não, eu sou engenheiro civil. Né? O que ele está dizendo? Não me trate sou doutor, eu sou doutor. Eu sou doutor. Né? Você sabe com quem está falando? Então, num país onde a posição do negro é subalterna, a posição da mulher é subalterna, a posição de determinadas religiões é estigmatizada e subalterna. Então, é muito difícil, quando você fala em direitos humanos, todo mundo reage, todo mundo que tem poder reage. Né? Então, eu acho que nós temos uma dificuldade enorme, dado a estrutura profundamente perversa, desigual, racista, preconceituosa. Então, a linguagem dos direitos humanos, que é uma linguagem de tolerância, uma linguagem de igualdade, uma linguagem de respeito a todos, ela tem dificuldade. Então, eu acho que a nossa maior falha é não conseguir demonstrar isso, não conseguir demonstrar que os direitos humanos realmente dizem respeito à saúde da criança, à religião daquele que está numa religião que não é majoritária, diz respeito à liberdade de expressão daquele, inclusive, que fala coisas que nós não gostamos, mas também é daquele que, eventualmente, cometeu um crime. Então, isto que me parece que é a nossa principal dificuldade. Nós não traduzimos bem o significado dos direitos humanos, que tem um significado muito parecido com de muitas religiões também. Ou seja, que é um significado da fraternidade, que é um significado da igualdade, que é um significado da boa vida. Só que ela é uma boa vida para todos. Com certeza. Eu sempre, bom, você sabe, eu sempre estudei muito a aplicação dos direitos humanos, a criação do conceito de direitos humanos a partir da minha própria lógica de fé. Né? E eu estou absolutamente convencido que quem insere o conceito de direitos humanos para o nosso mundo ocidental é a narrativa do Gênesis bíblico, quando Deus ali coloca, a Trindade coloca, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não diz o homem, ali não tá se referindo ao homem, a um determinado tipo de homem, uma etnia, não. É todos os homens, toda a humanidade. E essa afirmação tem uma implicação dupla imediata, né? Que é da igualdade dos homens entre si, todos têm dignidade e direitos e valores iguais, né? E também a aplicação de que a vida humana, uma vez que contemos a imagem de Deus, logo a vida humana é sagrada. Logo, se a vida humana é sagrada, toda e qualquer violação de direitos, opressão, agressão a essa vida, humilhação, exclusão, marginalização, todas essas formas de agressão contra a vida humana, na verdade, são uma afronta ao Criador. Logo, se eu sou cristão e creio no texto bíblico, e aí eu falo sobre o meu recorte, por assim dizer, se creio no texto bíblico, quanto mais compreendo a minha fé cristã, mais me comprometo com a defesa dos direitos humanos. Né? E isso, historicamente, tem sido assim. Tem uma série de cristãos. Você citou, na África do Sul, Desmond Tutu, Nelson Mandela, profundamente influenciado, o reverendo Martin Luther King nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem péssimos exemplos no Brasil de 2020 de evangélicos na arena pública, mas nós precisamos lembrar que a nossa fé tem Desmond Tutu, precisamos lembrar que a nossa fé tem Martin Luther King, enfim, uma série de outras pessoas. Mas Fala.
Não, não. Você está falando, eu concordo integralmente com o que é muito preocupante, muito triste, né, Carlos, para todas as pessoas de boa fé, né? É muito triste que a religião seja capturada por Ah, algumas claro, pessoas que claro. usam a boa fé das pessoas, no fundo, não para as finalidades que a religião se propõe, né? Então, isso é muito preocupante, porque, como você disse, as religiões. Aqui, olha, eu faço com muito orgulho parte da Comissão Ares de Direitos Humanos, né? Das forças contra a barbárie e o regime autoritário, né, foi a força das religiões, Bem foi a lembrado. união, né, A vida de do Dom pastor Paulo. Wright, né, com o rabino Sobel, com Dom Dom Paulo, Paulo? e fizeram essa. Né? Então, as religiões, evidentemente, elas têm uma comunicação muito forte com os direitos humanos. E se alguém está dentro do campo religioso falando contra os direitos humanos, certamente está fraudando a religião. Com certeza. Nós vamos. O tempo já está praticamente no limite aqui. A gente falou do Brasil, da dificuldade do Brasil, você colocou aí de forma brilhante essa dificuldade que nós temos de entender direitos humanos num país tão desigual, num país criado em estruturas hierárquicas, num país que foi o último país nas Américas a abolir a escravidão, enfim, o racismo, e por aí vai. Olhando por outro lado, Oscar, você é um cara que, até por dever de ofício, anda o mundo. Viajou o mundo, correu o mundo, corre o mundo. Né? Que país você acha que hoje em dia pode ser usado, se não como modelo, pelo menos como uma referência na aplicação dos princípios que regem os direitos humanos? E por quê? Olha, Carlos, eu acho que a gente, todos os países têm problemas de violação de direitos humanos. E, normalmente, quando a gente usa a lente dos direitos humanos, você consegue enxergar. Né? Então, às vezes, muito bacana, muito progressista, você vai ter lá uma discriminação. Né? O que a gente está vendo na Europa nos últimos anos é uma forte a discriminação de imigrantes. O que a gente vê nos Estados Unidos continua sendo um país muito duramente racista, também muito discriminador dos imigrantes. Né? Então, veja, eu costumo não ir para país dizendo, olha, que coisa linda, porque normalmente ali tem problema. Agora, eu queria chamar a atenção para países que fizeram um avanço para um país como o Brasil. Olha o Uruguai, né? Olha Boa. a Costa Rica. Ou seja, são países que têm graus de desenvolvimento aquém do brasileiro, né? Lógico, são países pequenos, mas são países que determinadamente se colocaram no campo democrático, determinadamente conseguiram impedir que as forças contrárias à democracia não tivessem espaço, né? E que assumiram políticas sociais liberais que permitiram à sua população uma convivência muito mais estável, pacífica, construtiva. Né? Então, eu hoje endereçaria o nosso olhar, não para a Suécia, é evidente, é maravilhosa, né? Mas eu Boa. endereçaria o nosso olhar para 3 países: Portugal, a Costa Rica e o Uruguai. Eu acho que eles estão dando exemplos, né, do que é civilidade, do que é integrar a população. Aí, na pandemia, também tiveram desempenhos, especialmente Portugal e Uruguai, desempenhos excepcionais. Por quê? Porque a população confiança no governo. E por que a população confia no governo? Porque o governo age em conformidade com os direitos humanos. É simples assim. Oscar, última pergunta. Em algum momento, você pensou em desistir daquilo que você faz? Se sim, o que você faria? Se não, por que você nunca quis fazer outra coisa na vida? Olha, toda vez que eu brinco com as minhas filhas, você conhece, olha, eu adoro marcenaria, né? Eu adoro a roça. Eu falo, não, eu vou morar na roça, vou fazer meus bancos,
vou cuidar das ovelhas, né? E ela falava, no segundo dia você vai estar fazendo uma organização não governamental para salvar alguma coisa, né? Então, eu acho que nem as pessoas que mais me amam na vida confiam nessa minha tentativa de sair. Eu acho, Carlos, como você, né, a violência, a injustiça, a discriminação são muito intoleráveis, né? São inaceitáveis. Eu não quero ser parte disso, né? A minha amiga Sueli Carneiro, que fundou o Gueledés, grande líder do movimento negro feminista, ela diz o seguinte: há um pacto racista nesse país, mas existem alguns brancos que não são signatários, né? Então, eu quero fazer parte dos não do pacto da injustiça que rege, em alguma medida, o Brasil, né? Então, é isso. Eu acho que eu espero nunca abandonar. Eu tenho exemplos de pessoas com quem eu trabalho, Zé Carlos Dias, gente que já estava numa condição muito, muito confortável na vida, mas em face do governo Bolsonaro voltou à lida, né? Então, eu acho que enquanto esse especialmente para as crianças, para os mais pobres, para os negros, eu pretendo não parar. E vou fazendo nem pensar em fazer banquinho enquanto isso. Banquinhos. Oscar, pinga fogo. Eu falo uma frase, você completa. Eu te dou 2, 3 opções, você escolhe uma. O segredo do bom pinga-fogo, a velocidade, a agilidade e a rapidez no gatilho. Terrível. Bom, vamos lá. O Brasil que muitos não enxergam é aquele que... É aquele que está nas comunidades. O Brasil possível é aquele que... Aquele que se leva a sério e que é intolerante com os intolerantes. O Brasil, maior do que tudo aquilo que tentam fazer com ele, é aquele que... É aquele que se dispõe a amar o próximo. Resiliência é? É a vara de marmelo que verga, mas não quebra. Os figurantes mudos que enchem o panorama da história são os que? Também se responsabilizam pelas consequências do desastre. O Brasil de hoje tem mais ausência de diálogo ou de interpretação? De diálogo, não há dúvida. Nas palavras do jornalista Leonardo Sakamoto, o Brasil de hoje está faltando amor ou está faltando interpretação de texto? Olha, eu acho que falta amor, né? Quer dizer, é muito impressionante o quanto se fala em símbolos de morte o tempo todo, né? A arma, é a violência, é a hostilidade quanto ao outro. Parece que é um país que perdeu aquilo que ele tinha de mais sublime. Ler é? É se colocar no lugar do outro. Escrever é? Se expor. Por quê? Porque o que você deixa ali vai passar pela interpretação do outro, né? Eu, quando escrevo, se você me permitir aqui, o Frias, quando me convidou para escrever na Folha, ele falou assim, ele era muito formal, né? Ele me disse, olha, professor, tome 2 cuidados, se eu me permitir 2 conselhos, tome 2 cuidados. Não seja irônico, porque o senhor eventualmente não será compreendido. E, em segundo lugar, não escreva sobre 2 temas, porque o leitor só está esperando ler sobre uma coisa, né? Então, eu acho que quando você escreve, né, às vezes eu tomo um dia todo para escrever 5, 6 parágrafos, né? É porque você tem que respeitar o leitor, você tem que dar a ele o que de melhor você tem, e você será responsabilizado por uma interpretação que ele faz de você. É interessante, né? Eu estou vendo aqui as reações de algumas pessoas.
Ah, a Lorena Chaves, queridíssima, ela teve aqui. Artista brilhante, brilhante, Oscar. Ó, essa menina, além de artista brilhante, tem um bom humor, veio aqui, deu um show de carisma, mandou muito, muito, muito bem. Tá aqui ela, falando que é lindo o que você está falando e tal. Mas é que interessante, estava vendo as reações das pessoas, né? Aí alguém está falando aqui, bom mesmo foi o Brasil do PT. Ou seja, a polarização, ela deixa as pessoas tão fechadas, tão enclausuradas, que elas acham que o Brasil se divide entre a opção do PT e a opção atual, que, inclusive, para a maioria das pessoas nem foi uma opção. Foi, para a maioria das pessoas, uma coisa assim, eu vou aqui para ir contra aquele lá. Né? Quando o Brasil tem uma nuance incrível de possibilidades, de projetos, de pessoas, de programas, e incrível como vencem, como conseguem aprofundar sua estratégia, ter sucesso na sua estratégia, esses que tentam fazer o Brasil ser isso, né? Porque quando você critica, ou tem um olhar um pouco mais crítico com relação a determinada atitude de determinado governo, isso te coloca imediatamente no campo oposto. Você é inimigo e é classificado como comunista. Aliás, uma pergunta aqui no Pinga Fogo, né? No Brasil de 2020, ser comunista é? É não ser de extrema direita. Eu todo dia recebo meus amigos mais à direita, mais liberais, falam, Oscar, eu virei comunista. Eu falei, é isso. Então, é uma coisa... E eu confesso, Carlos, que eu não conheço mais nenhum comunista. Você conhece? Nem eu! Né? Ontem eu estava conversando com o É Flávio coisa de Dino. museu! Ontem eu estava conversando com o Flávio Dino, né, que é governador do Maranhão, uma grande figura, né? Sim, sem dúvida. E aí o Flávio costuma brincar o seguinte: você é comunista? Ele falou, graças a Deus, né? Quer dizer, nem quem é comunista nesse país. Então, isso é uma loucura, isso é insano. Né? Veja, o governo do PT teve várias falhas, vários problemas, foram discutidos, o tribunal julgou, etc. Não expropriou uma pessoa. Como é que é comunista uma coisa assim? O mais próximo do comunismo que teve no Brasil foi o Collor, que congelou a poupança de todo mundo, era um insano. Mas eu não conheço, os bancos tiveram lucratividade altíssima no governo do PT. Então, isso é insano. E essa é uma loucura, essa é uma doença grave que a gente está vivendo, que é a doença que você falou da polarização. Eu acho que o que a gente tem que ter é compreensão com o outro pensa diferente, o outro acha diferente, mas se nós não formos capazes de interagir com ele, nós não sairemos dessa enroscada que a gente se meteu. Né? Sim, não, demonizar o outro não leva a lugar nenhum e faz com que a gente não se entenda. Outro dia eu estava tweetando, até eu estava falando assim, no meu campo, no campo de fé religioso, protestante, estava falando, se na sua teologia pública só cabe um candidato e uma ideologia, então, muito possivelmente, você não tem teologia pública, você só tem, de fato, uma preferência partidária ou ideológica. É só isso, não chame isso de teologia. Isso não é teologia. Veja essa conversa, né, que nós estamos tendo. Eu não partilho da mesma fé religiosa que você. E nós somos companheiros há 20 anos, fazemos coisas juntos, nos procuramos, pedimos ajuda um ao outro, colaboramos. E essa é uma questão que não é relevante, né, para nós. Né? Eu sei o quanto ela é relevante para você e respeito, e você sabe o quanto os meus valores são relevantes para mim. Exatamente. Isso não é um problema. Eu tenho amigos à direita, eu tenho amigos à esquerda, e essa é uma questão irrelevante. Agora, é evidente que a violência, a intolerância é algo que nós devemos, sim, tomar muito cuidado. Né? E quando as pessoas agora, essa resposta que você falou, o governo Lula era muito pior. Não, enfim, é irrelevante. Para mim, primeiro, é irrelevante. A questão é a seguinte: como é que nós estamos fazendo? Esse governo está indo na área de educação. É isso. Como é que esse governo está indo na área de saúde? É isso. Bom, então, se a análise é muito negativa, então é um mau governo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pragmático e menos apaixonado nesse momento. Né?
Em frente. E aí? Ser acadêmico é? Olha, eu acho que é um pouco. Então, já que eu falei que eu não partilho da mesma religião que você, né, é evidente que o acadêmico ele é uma espécie de religioso, né? É Mas que verdade. ele é alguém que cultua o conhecimento, né? Alguém que busca, que tem uma curiosidade e que tem um privilégio na vida de poder se dedicar a isso. Eu acho que somos pessoas que se dedicam a conhecer e a errar muito, mas de ter um certo bom humor com o erro. Né? Eu adoro não saber. E eu acho que é por isso que eu sou acadêmico. O melhor título de livro para o Brasil de hoje é? Puxa vida, esse aí, esse meu pinga-fogo não. Olha, eu acho que o Amor em Tempos de Cólera. Vamos lá. É isso que nós precisamos. Olha, a 2020 Braga está perguntando: ser resiliente é? Olha, essa é uma característica, eu acho que fundamental da vida de cada um de nós, né? Quer dizer, nós caímos, nós erramos, nós tropeçamos. O fundamental é que a gente seja capaz de se colocar de pé novamente, né? Eu acho que essa é a característica da resiliência. Eu tenho usado muito essa expressão em relação às nossas instituições. É impressionante o quanto elas têm sido combatidas, o quanto elas têm se colocado pressão sobre elas e elas retornam à sua posição original. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de muita resiliência institucional no Brasil. Dar aula é? Olha, é um teatro. Eu sempre que quando eu fico feliz da aula é quando eu me desprendo de mim. É se dispor a dialogar profundamente com aqueles que estão à sua frente. Olha que legal, o Vital está falando aqui. Não imaginava ver vocês juntos. Estou relendo o último livro do Oscar. Grande abraço. Obrigado. A Helenilda já está perguntando. Para 2022, para presidente, o nome é? Calma, Helenilda. Muitas águas vão rolar até lá. Ih, o Brasil tem muita coisa para acontecer. Primeiro, a gente precisa salvar as eleições de 2022. Exatamente. Exatamente. Leda Pereira da Mota é para você? Uma grande inspiração, um grande amor, uma grande amiga. A Leda foi minha professora na faculdade e certamente foi a pessoa, morreu muito jovem na PUC São Paulo. Ela tem duas grandes coisas muito importantes na minha vida. Quer dizer, além de me colocar no prumo, me colocar no caminho de ser um constitucionalista, ela que apresentou a Beatriz, minha esposa. Então, eu nunca vou poder ser tão grato a uma pessoa como a ela. Ler o Diário Oficial da Constituinte foi? Olha, foi chato, mas foi muito importante. Eu, quando tinha, acho que 19 para 20 anos, foi o ano da Constituinte, o meu trabalho era ler tudo o que acontecia na Constituinte para o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, e a Leda era a minha chefe. Então, eu acompanhei, quer dizer, a minha paixão pela Constituição de 88 vem desse trabalho diário que eu fiz por mais de um ano, de acompanhar todos os debates, né? E vi o que é construir um país com pessoas que discordavam, né? E que tinham que fazer um compromisso em torno daqueles temas. Foi uma lição de política, uma lição de civilidade e, sobretudo, uma lição de inspiração. Quer dizer, um país que buscava um objetivo que era um objetivo lúcido, que é ser um país mais justo. Você que é um leitor voraz, que lê livros técnicos e que lê livros, enfim, dos mais variados gêneros, eu pergunto, é mais difícil publicar um livro ou escrever um bom livro? Olha,
Com certeza escrever. Eu publiquei vários e não tenho nenhuma certeza de que algum seja bom, entendeu? Então, publicar é fácil. O duro é convencer, né? Meu pai, que ele fica... Escrever é muito difícil, né? Eu acho que veja, um livro é uma ideia, né? O livro é uma ideia. A gente precisa ter ideias e expor essas ideias, né? O livro é um trabalho... Todo trabalho difícil é ter a ideia. O trabalho mais fácil, mas que dura muito, é expressar essa ideia de maneira que se comunique com as outras pessoas, né? Eu acho que eu não acho que seja um trabalho difícil, não. O contrário, eu acho que é um trabalho que qualquer um pode fazer, desde que queira fazer. Basta pegar a sua melhor ideia e expressá-la através de palavras. Os 3 maiores desafios dos direitos humanos são? Convencer a comunidade de que o respeito e a consideração recíproca são a chave da felicidade. Tá? Quer dizer, tratar a todos com igual respeito e consideração. Isto nos transforma em pessoas mais felizes. Eu acho que esse é o primeiro e o maior dos grandes desafios. No Brasil, eu acho que nós temos desafios adicionais. Né? O primeiro deles, eu acho que está ligada a essa ideia de que os direitos humanos são um obstáculo, Carlos. Você já falou isso tantas vezes, eu ouvi você falar isso na vida. É um obstáculo à segurança, é um obstáculo à religião. Não é. Os direitos humanos é quem garante a religião. Os direitos humanos é que garantem a nossa segurança. Então, é convencer as pessoas que muitas vezes têm uma visão distorcida dos direitos humanos, né? Eu acho que o terceiro desafio dos direitos humanos no Brasil é realmente contribuir para que as políticas públicas possam, de fato, tornar esse país menos injusto, né? Então, aí falo muito dos direitos sociais. Quer dizer, o Brasil tem uma retórica da educação, muito tem sido feito pela educação, a gente sabe disso, do quanto se avançou, mas o Brasil precisa de muito mais, né? Precisa de muito mais saneamento básico, precisa de muito mais moradia. Tudo isso é direitos humanos. Então, acho que esses são os 3 grandes desafios. Hora da saia justa. Zé Carlos Dias ou Paulo Sérgio Pinheiro? Olha, são figuras muito importantes, né? O Paulo Sérgio foi muito importante, foi meu orientador, para quem não sabe, foi meu orientador de doutorado, foi com ele que eu ingressei nessa área de direitos humanos. Eu acho que o Paulo Sérgio me deu as lentes pelas quais eu leio o mundo em grande medida, né? Então, ele é muito importante em função disso, né? Eu olho a injustiça porque eu aprendi a detectar isso com ele, né? Essa é uma coisa inestimável e eu serei sempre grato a ele por isso, né? O Zé Carlos é uma figura, vamos dizer, de uma coragem moral, Sim, dizer, sim. de uma intransigência com a injustiça, né? Então, ele também é um exemplo de... Eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Ministério da Justiça, né? É uma pessoa de uma correção, de uma retidão e de uma afetividade. Então, é difícil, eu não vou responder a sua pergunta, né? Mas eu acho que eles me deram a bússola e compasso na vida, não que eu não tivesse da minha família, né? Mas na vida pública, sem dúvida nenhuma, né? O Zé Carlos sempre foi uma inspiração. Está em ótima companhia. Aliás, quero ver que, quem sabe, trago eles aqui também, que Opa! são figuras incríveis. Darcy Ribeiro é? Olha, Darcy Ribeiro você falou tanto de interpretação, eu acho, dos intérpretes mais argutos do Brasil. Quer dizer, o Darcy foi quem compreendeu a questão indígena, foi quem compreendeu a questão da raça, foi quem compreendeu a brasilidade de uma maneira que poucos outros compreenderam, né? E, sobretudo, ele expressava isso de uma maneira absolutamente apaixonada pelo Brasil. Eu nunca vi alguém que gostasse tanto do Brasil como Darcy Ribeiro. Então, eu recomendo, e recomendo não a antropologia necessariamente, né? Os livros dele. Né? O Mulo, por exemplo, é um livro maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena para a gente entender
alguém que pensava que o Brasil podia dar certo e que foi um radical na educação, né? Ou radicalizou as suas políticas de educação. Então, eu acho que é uma figura muito saborosa do Brasil e muito comprometida e que faz falta. Sanduíche de mortadela ou sanduíche de salame? De mortadela, não tem dúvida. Enfim, como eu sou um eclético na comida, ou seja, quando me perguntam o que eu gosto, ou se eu tenho alergia a alguma coisa, eu tenho alergia só à fome. O resto, eu gosto de tudo. Eu vim de uma família rural, então nós sempre tivemos uma relação muito sagrada com a comida, né? Eu gosto muito de comer, gosto muito de fazer comida, gosto muito de comer com os amigos, com você, né? Então, para mim é um ponto de encontro a comunhão da comida e gosto de tudo. Agora, um sanduíche de mortadela realmente um sanduíche de salame é imbatível. Fogão a lenha ou fogão a gás? A lenha, tudo que for a lenha é melhor. Cartola ou pixinguinha? Olha, você tem respondido, mas Cartola. Para quem conhece a vida do Cartola, né, uma vida muito triste, de um menino que foi abandonado, que perdeu a mãe, depois teve uma vida muito dura, que foi morar num prostíbulo. Quando você se depara com as letras do Cartola, né, que são as letras mais elegantes e compreensíveis, sensíveis, desculpe, eu acho fantástico. Então, se a gente foi, alguém me perguntou sobre resiliência, né? O Cartola é o símbolo maior da resiliência brasileira, né? Um homem que passou pelas piores coisas e conseguiu dar ao mundo o que tem de mais sublime. Quer dizer, o Brasil, o Cartola é o nosso príncipe, junto com o Paulinho da Viola e alguns outros, mas ele é o príncipe maior, é o que produziu o que há de mais bonito na nossa música. E sofreu como ninguém, né? Então, ele é o meu exemplo de resiliência. Cara do Brasil. Ir à feira livre é? Olha, é outra brasilidade, né? Eu não sei quem é. Tem gente que odeia a feira. Eu amo ir à feira. E se eu estou em qualquer lugar do mundo, falando, onde é que é a feira? Né? As pessoas ficam olhando para mim. Onde é que você pode pegar um vegetal na mão? Né? Onde é que você pode ver as pessoas se debruçando sobre a comida e olhando, escolhendo? Então, eu acho que a feira está diretamente ligada com a nossa existência mais simples, mais singela, mas também mais essencial. Verdade. Para mim, tem uma coisa que é imbatível na feira. O pastel. Pastel e caldo de cana, cara. Aí é covardia. Aliás, falando em comida, te conhecendo um pouco, cozinhar é? Olha, eu acho que é viver, né? Tudo bem, isso é muito lacônico, mas é o momento onde você para e você tem que se desligar de todas as outras coisas e pensar nas pessoas que você está servindo, né? Pensar em quem, o que gostam, o que ficaria melhor. Então, é o momento que você se dispõe a servir e isso é maravilhoso, né? E normalmente você está cozinhando para as pessoas que você ama. Então, é muito fácil fazer isso, né? Pensar em cada um, escolher cada coisa. Eu gosto muito. Olha, que estou feliz de estar aqui também o Lucas Padilha, olha só. Lucas foi teu aluno, tá lá em Pequim agora e tal. Aliás, não é Pequim, né? Qual universidade? Daqui a pouco ele escreve. Eu sei que ele já tá falando mandarim, se já não tá fluente. Enfim, sei que é teu fã. Bom, abraço, Lucas. A melhor parte de ser casado com a Bia é? Olha, é indescritível, é poder viver feliz, né? A melhor parte é a felicidade. E a melhor parte de ser pai? Eu lembro que uma amiga minha que engravidou e me perguntava qual era a melhor parte dessa questão, né? E eu falo, é encontrar um amor incondicional, né? É você ter esse sentimento,
né? Porque as pessoas gostam muito de serem amadas, né? Sim. E é muito bom mesmo, e é imprescindível. Agora, você amar é muito bom, é muito melhor, né? Eu fico, às vezes, pensando, às vezes, quando estou vendo um filme ou lendo um livro, e tem uma pessoa que não ama os outros. Eu falo, deve ser uma loucura. É como ser um monstro, né? Porque você é incapaz de amar o outro. Então, eu acho que encontrar filhos é encontrar o amor incondicional. Romances policiais são? Olha, são a melhor coisa para fazer no avião e normalmente são descrições fabulosas sobre a vida e sobre. É muito melhor do que livro de sociologia, que meus amigos sociólogos não me vejam falando isso, né? E tem alguns que misturam. O interessante do romance policial é que você encontra aquele que é do seu gosto, né? Eu gosto muito do Montalbán, que é um escritor catalão, porque em todo o livro dele tem receita de comida e tem o vinho que ele toma. Então, é fabuloso. Tem a política da Catalunha, tem o crime que está sendo descoberto e tem comida. Então, o Simenon também fazia isso, né? É genial. Mas cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de outras coisas. Eu, que gosto de comida, adoro romance policial que tem um investigador bom cozinheiro. PUC, USP ou Mackenzie? Olha, evidentemente que GV, né? Saiu rápido da pegadinha. Mas, olha, eu brinco sempre que eu sou uma figura que devo ser um analfabeto muito contumaz, porque eu nunca saí da escola, né? Então, eu passei a vida na escola, não saí até hoje, e eu devo muito à minha vida, à iniciação política, que foi na PUC, onde eu fiz Direito, depois eu fui para fazer o mestrado, doutorado na ciência política, depois fui para a Universidade de Colômbia, em Nova York, e depois, enfim, felizmente tenho o privilégio de hoje ser professor da FGV. Eu acho que são instituições que se dedicam ao Brasil, que tentam construir um país melhor, né? Então, eu sou grato a todas elas e fui feliz em todas elas, e hoje sou muito feliz na FGV. Dom Helder Câmara ou Dom Paulo Evaristo Arnes? Olha, eu não conheci Dom Helder pessoalmente, né? Mas Dom Paulo eu conheci pouco, nunca trabalhei com ele, né? Mas era uma figura muito sóbria e muito. Ele falava e ele sabia que cada coisa que ele falava tinha um peso enorme, né? É como se ele estivesse num teatro o tempo todo, né? Mas eu lembro que ele olhou para mim quando eu dirigi o Instituto das Nações Unidas aqui no Brasil. Ele me chamou e falou: o senhor hoje exerce uma posição importante, né? E com isto vem um peso. O senhor precisa merecer exercer esse papel, né? Então, ele te colocava responsabilidades. Dom Paulo, ele chamava as pessoas e dava responsabilidade a essas pessoas, né? A minha querida amiga Margarida Genevois, que presidiu por muito tempo a Comissão de Justiça e Paz e preside a nossa presidente de honra na Conectas, é da Comissão Arnes. Ela falou, quando ele criou a comissão e levou ela para Roma para apresentar ao Papa e as outras comissões, ela era a única mulher naquela época, né? E ela falou: mas eu sou mulher, como é que você... Ele falou: é exatamente por isso que eu estou te dando esse papel, né? Então, Dom Paulo era danado. Agora, a Dom Helder era uma figura maravilhosa, as pessoas se apaixonavam por ele, né? Era outro tipo de liderança, ele era uma liderança carismática, né? Ele era um homem que falava, ele era um poeta, né? Dom Paulo era um homem de autoridade. Oliveira Viana ou Rui Barbosa? 1000 vezes Rui Barbosa. Oliveira Viana era um homem ressentido e que passou a vida criticando o Rui Barbosa. Ele era um gênio e entendeu o Brasil melhor do que quase ninguém. Mas as receitas que ele tinha para o Brasil eram ruins. O Rui era um homem que teve um papel importante na abolição, teve um papel importante na construção da democracia brasileira. Ele era, às vezes, um pouco ingênuo, mas eu acho que o Rui Barbosa mirava num país melhor. Oscar, a Batalha dos Poderes está pior
ou está igual? Olha, eu acho que nós tivemos uma degradação muito grande do ambiente político brasileiro, né? Especialmente porque um dos poderes, que é o executivo, passou a ser ocupado por alguém que não tem o menor respeito à liturgia da democracia, né? Então, nesse sentido, nós temos um executivo muito pior do que nós tínhamos antes. Agora, nós temos o judiciário e um legislativo que tem surpreendido na sua capacidade de contenção. Então, eu acho que a batalha continua dura, mas as instituições estão segurando. Agora, isso não significa que a sociedade não tenha que proteger as suas próprias instituições. A mais importante de todas as liberdades é? Eu acho que a liberdade hoje é a liberdade de expressão, ou seja, nós temos que assegurar que todas as críticas, que todas as manifestações contra aqueles que buscam furtar os outros das suas liberdades possam ser feitas. Nossa Constituição é? A nossa Constituição ela é robusta, ela é grandona, ela é atrapalhada, mas ela, sem dúvida nenhuma, foi o maior projeto de nação que o Brasil foi capaz de se autoconceder ao longo de 500 anos, né? Portanto, nós temos que preservá-la. E ela é uma Constituição, para usar o termo de novo, muito resiliente, porque ela permite que a sua alteração, a Constituição nunca impediu que o Brasil fizesse as transformações necessárias, as adaptações necessárias. No entanto, ela carrega o fundamental, o DNA da democracia brasileira. Ela precisa ser protegida. E a prática da nossa Constituição? A prática da nossa Constituição é? A prática é incremental, né? Nós tivemos, se nós pegarmos os pontos importantes da Constituição, vamos pegar a educação. O Brasil era um país que tinha 78% das crianças na escola, hoje nós temos 100%. O Brasil tinha um padrão de mortalidade infantil abissal, hoje nós temos uma situação muito melhor. Incrementalmente, ao longo desses anos, quando nós implementamos as políticas constitucionais, seja através do sistema educacional, seja através do SUS, seja através da assistência social, o Brasil foi melhorando. Tudo de bom que aconteceu nesses 30 anos, em alguma medida, é consequência de quando nós levamos a Constituição a sério. Tudo de ruim é quando nós nos afastamos da Constituição. Nosso maior problema no Brasil de hoje é político, Desculpa. Jurídico, é político, é jurídico ou é de saúde? Eu acho que o problema fundamental é político, né? Nós temos uma liderança que é apolítica, porque ela vê o mundo a partir de uma lógica da contraposição entre amigo e inimigo. E a política é exatamente a construção de pontes entre pessoas que discordam, né? A política ela existe exatamente para que nós consigamos conviver com os divergentes, né? Quem toma a política como uma forma de suprimir a divergência não está fazendo política. Ele está simplesmente agindo para eliminar o outro. Já que você falou isso, poder moderador é? Poder moderador é uma instituição que só deveria existir em sociedades que não têm uma democracia funcionando bem, né? E no Brasil, os militares, por muito tempo, achavam que eles é que tinham a vara de condão de dizer quando a democracia funciona bem, quando não funciona bem. Por isso, se meteram em golpes, em quarteladas, em levantes, né, ao longo de toda a República. Felizmente, a partir de 1988, eles voltaram para o quartel e foram se profissionalizar, se preocupar com as fronteiras, se preocupar com questões que são tipicamente militares. Infelizmente, a liderança que aí hoje está busca jogar os militares num papel de poder moderador. Espero que eles tenham a responsabilidade de não assumir essa bucha, porque vão se arrepender amargamente.
Se justiça tarda, mas não falha, quando tarda é justiça? Olha, ah, é muito difícil. A justiça tardando, normalmente ela prejudica aquele que foi violado, né? Mas eu entendo que nós temos uma obrigação, e aí falo muito do meu campo, né? De corrigir os mecanismos para que a justiça possa ser mais célere, né? Agora, não é destruindo a justiça que você vai corrigir esse problema, é melhorando a justiça que você vai resolver esse problema. Bandido bom é? Bandido que foi submetido à lei e assumiu e se impôs a responsabilidade. Se ele tiver que ser preso, é preso. Se ele tiver que fazer um serviço à comunidade, fazendo um serviço à comunidade, né? Eu acho que a impunidade é uma das coisas que mais deterioram uma sociedade. A impunidade daquele que cometeu um crime, né? Que pode ser eventualmente uma pessoa de colarinho branco, que pode ser um policial, que pode ser um magistrado, e que pode ser uma pessoa que está nas ruas, né? Então, eu acho que a ideia é que nós não aceitemos a impunidade, né? Mas a impunidade significa aplicar a lei, assegurando a todos todas as garantias do devido processo. Racismo, machismo, elitismo. Que outros ismos seriam ruins? Olha, eu acho que são coisas que têm uma mesma origem, né? Que é o ressentimento. Pessoas que não são capazes de admirar no outro a diferença, né? Que não são capazes de ver que conviver com a diferença é enriquecedor, né? Então, é isso que leva a todos esses ismos de pessoas que são incapazes de gostar dos outros. Para a gente voltar ao tema que nós falávamos anteriormente, o que mais falta nesse momento é amor. É isso, né? Quem não ama é racista, quem não ama é machista, quem não ama tem todos os ismos possíveis. Se você pudesse escolher uma característica, a principal característica de um líder é? A principal característica de um líder é coordenar aquilo que há de melhor em todos aqueles que estão sob sua liderança, né? É extrair o melhor de cada um e colocar esse melhor a serviço da comunidade. E às vezes é imperceptível, né? Às vezes eu falava da minha amiga Sueli Carneiro, ela manda em mim o tempo todo, ela é uma líder, né? Por quê? Porque a minha conduta, em grande medida, pauta em coisas que ela falou, assim como o Zé Carlos Dias, mas eles não precisam me obrigar a fazer isso, né? Eles me inspiram a fazer tudo isso. Desigualdade se combate com? Olha, se combate, em primeiro lugar, com educação, se combate com habitação, se combate com saúde. A desigualdade não pode ser combatida só num plano etéreo e retórico. Ela se combate com um prato de comida na frente de uma criança e uma boa professora que possa ajudar essa criança a ter um futuro. O principal inimigo da igualdade é? Olha, o principal é a ganância, né? E esse é um país onde as pessoas não perdem, não aceitam perder, né? E a igualdade deriva, sim, de uma distribuição mais equânime da riqueza e dos bens públicos no Brasil. Para você, o que é pior? A ignorância ou a alienação? Olha, a ignorância sempre pode ser resolvida, né? Basta que a pessoa tenha acesso e tenha disposição para aprender, né? Agora, a pessoa que se afasta e que se aliena, ela está se auto-excluindo do processo social, né? E aí, normalmente, essa pessoa fica ressentida e retorna à sociedade coisas muito duras. Então, eu acho que vamos de ignorância, porque essa tem salvação. Oscar, as 3 finais. É sempre difícil, especialmente para um leitor voraz, pedir para indicar um livro. 1 ou 2 livros que você gosta, que você está lendo recentemente, que te marcaram ao longo da vida, enfim. Como a gente está nesse período de distanciamento social, está todo mundo mais em casa, todo mundo lendo mais.
E aí uma dica sua seria Bárbara. Puxa, olha, então, olha, eu indico qualquer, para quem gosta de policiais, eu indico qualquer dos livros do Montalbán, né? Que são livros fabulosos para quem quiser sentir os cheiros da Catalunha, né? Para quem gostar do Japão, eu indico Murakami, né? Murakami é um autor muito prolífico, escreveu sobre várias coisas, e escreveu um livro ótimo chamado Ike 84, que é um mundo que se passa em duas dimensões, né? E eu, quando comecei a ler aquele livro, achei um pouco absurdo. Né? Isso foi em fevereiro, né? Quando eu terminei o livro, nós estávamos começando a viver a pandemia. Aí eu comecei a achar aquela coisa de duas dimensões absolutamente banal, que o mundo tem muitas dimensões e que nós estávamos numa dimensão. Então, eu recomendaria esses dois romances, tanto as coisas do Montalbán quanto as coisas do Murakami, que são muito curiosas. Para quem gostar de história, eu estou lendo um livro bárbaro que chama História da Escritura, que conta de que forma foi inventada a escrita, né? Conta aí os livros sagrados, como é que eles foram escritos, e chega até os dias de hoje. É um livro muito curioso, muito bem escrito e muito bacana de se ler. Uma dica de filme. Bom, aí eu tenho um conjunto de clássicos, mas olha, eu sei que você gosta. Um filme, ou dois. Tá. Eu acho que o Leopardo, né? É o filme mais impressionante que eu já vi. Enfim, acho que em homenagem ao Ennio Morricone, que se foi agora, né? Também a gente poderia escolher A Missão, que fala sobre o Brasil, um pouco sobre o Brasil e suas fronteiras, né? E tantos outros. Então vamos de Ennio Morricone, a música que impressiona esse filme. Boa. A última. Só queria lembrar todo mundo, antes de fazer a última pergunta para o Oscar, e antes dele nos trazer a surpresa dele também, queria só lembrar que a live fica gravada, quem quiser vê-la, ela vai amanhã para o meu canal no YouTube, que é o youtube.com/carlosbezerrajr oficial. youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Ela também, nos próximos dias, vai ser transformada em podcast e vai estar disponível nas plataformas Deezer e Spotify. É só procurar lá Carlos Bezerra JR, Carlos Bezerra Júnior, que você vai encontrar. São já mais de 60 lives, mais de 60 episódios sobre todos os aspectos nesse momento de distanciamento social, de pandemia, análises, avaliações de gente variada, diversa, de gente incrível, como o grande professor Oscar Vilhena. Aliás, tem um sonho, tá? Primeiro era um sonho, assim, eu comecei as lives de forma espontânea. Comecei a fazer, começou a ganhar corpo. Aí daqui a pouco eu falei, vou transformar esse negócio em podcast. Tá indo. E aí eu tô pensando em juntar esse material todo que eu estava revisando esses dias e quem sabe fazer um livro. Quem sabe fazer um livro desse período todo aqui. Análise, avaliação, impressões, enfim. Sabe Deus. Sabe Deus. E aí, a pergunta que eu fiz para todo mundo que passou por aqui, pergunta de todo mundo. Pandemia é viver uma extravagância, né? Uma coisa que nenhum de nós imaginava, e se reinventar. Gostei. Escuta, para finalizar, aí é você. Eu sei que leitura foi sempre o seu grande motor de vida. E a minha live aqui sempre termina de um jeito diferente. Então, mestre Oscar Vilhena, que leitura que o cara dos livros de romances policiais e dos históricos, enfim, do cara que passa pelos livros de viajantes do mundo, preparou para a gente? Olha, Carlos, eu não preparei muito, não. Mas eu vinha pensando, né, que acho que um dos nossos participantes aqui, nesse momento de enorme polarização. Eu acho que o que nos faz civilizados, né, o que permite que a gente viva em paz, é uma certa autocontenção, né? É a nossa capacidade
de conter algumas das nossas paixões, algumas das nossas loucuras, né? E aí eu sempre faço a remissão a um texto, né, fantástico, que é a Odisseia, né, onde o Ulisses, né, que era o personagem principal, ele está no caminho de retorno, né, à sua casa, e ele é avisado por uma deusa que, ao passar com a sua embarcação pelos rochedos, ele ia encontrar as sereias, né, e não há navegante que resista ao canto das sereias, né? Como ele queria ouvir o canto das sereias, mas ele não queria levar a sua embarcação à destruição, ele determina que os seus marinheiros coloquem cera de ouvido, né, cera nos ouvidos, e que amarrem as mãos dele, que era o timoneiro, amarrem as mãos dele ao mastro da embarcação, né? Com isso, ele consegue passar ao lado dos rochedos, ouvir o canto das sereias, mas não se destruir, né? Veja, isso é a nossa Constituição, né? A Constituição é o momento em que nós nos amarramos àquilo que é mais essencial, né? Amarramos àquilo que é o nosso destino enquanto nação. E é muito importante que, no momento de paixão como esse que nós estamos vivendo, momento de desrazão como esse que nós estamos vivendo, que nós não desamarremos as nossas mãos do mastro, porque senão, certamente, nós iremos encontrar os rochedos. Uau, 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 uau. Oscar, muito obrigado. Nem sei como te agradecer. Obrigado. Aliás, várias pessoas aqui disseram, né? Que vão rever a live, vão falar para outras pessoas que vão rever a aula. Eu queria agradecer pela aula e pela aula de humildade, de conhecimento, de erudição, trafegando em vários temas, a boa leitura do país, do momento que a gente vive, a espontaneidade aqui, partilhando com a gente experiências pessoais. Tudo isso eu tenho certeza que não enriqueceu só a mim. Eu sou um privilegiado, porque eu fico aqui só ouvindo e bebendo, entendeu? Mas há um tanto de gente que participou e que vai estar participando nas outras plataformas que a live tiver disponibilizada. Obrigado de verdade ao pessoal, todo mundo aqui agradecendo. Olha só, a Meire dizendo que tem que rever mesmo, a Rosane falando que foi um privilégio estar aqui na live, a Elisete batendo palmas aqui, acho incrível. Ó, o Márcio Líbio falando que fechou com chave de ouro. Pessoal top, senhor Oscar, espetacular. Olha só, o pessoal amou. Ó, o Lucas falando, obrigado, professor. Ó, já estão pedindo bis. O Zanon, o Valdir Zanon está pedindo bis. Outra live com você. Olha, Carlos, é um privilégio para mim. Eu tenho aprendido muito ao longo de décadas com você, né? Você e a Patrícia são inspirações. Eu sempre fico muito emocionado quando pessoas se dedicam à coisa pública, né? As pessoas têm muito preconceito com quem se dedica à coisa pública. Eu acho que você e a Patrícia são um presente para a nossa sociedade. Eu agradeço o carinho com que vocês tratam a todos, né? Ao modo como vocês se dedicaram à vida, a fazer as nossas vidas melhores. Então, privilégio conhecer vocês, um privilégio estar aqui nessa noite. Obrigado, muito obrigado. Gente, um beijo para vocês. Oscar, beijo para você e para a Bia, para as meninas. Se cuida. Muito, muito, muito obrigado. E ficou pendurado aqui, ficou pendurado o pedido de bis. Ó, tem até um outro super artista, o João Alexandre, grande violonista, grande artista, poeta, está aqui também. Fica aqui já pendurado o pedido de bis, tá? Não escapa, não. Tá bom. Um abraço. Boa noite a todos. Outro. Valeu. Tchau.